tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Eu me chamo Luciana Rodrigues e gostaria de falar com vocês nesse dia. Eu não sei que dia que você está assistindo, mas eu estou gravando esse vídeo no dia 3 de janeiro de 2026. Nós estamos começando o ano tratando alguns temas muito importantes e combatendo alguns inimigos que estão presentes no dia a dia, na vida cotidiana de muita gente. Hoje eu quero falar para você sobre o medo. O medo para muitas pessoas é um sentimento. É um sentimento que faz parte da vida de muita gente e ele é inofensivo. Mas não é bem assim que a palavra de Deus diz não. E eu gostaria de compartilhar com você na Bíblia Sagrada, no livro de Jó, no capítulo de número 3, no versículo de número 25, que diz assim: porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Aqui quem está falando é o Jó. O Jó que nós já conhecemos a história, todo mundo sabe um pouquinho da vida de Jó. Quem foi Jó? Jó, ele sofreu com muitos ataques malignos. O próprio Satanás, que investiu contra Jó, matando todos os filhos de Jó, atacando a vida financeira de Jó. Ele faz uma confissão que tudo que ele temia veio sobre a vida dele e tudo que ele receava aconteceu. Gente, isso é muito sério. A Bíblia nos declara que o medo, ele é um espírito. O medo é um espírito. Existe um espírito de medo. E esse espírito de medo, ele vem trazendo aquele pavor na vida de muitas pessoas. E no caso de Jó, ele diz também no versículo de número 26, nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Quantas pessoas estão assim? Tem muita gente com medo do amanhã, com medo do futuro, com medo de faltar comida, com medo de faltar vestes, o que vestir, medo de não saber onde vai morar, medo do amanhã, medo da velhice, medo de morrer, tantos medos que as pessoas têm. Existem vários tipos de fobias, né? Tem pessoas que têm claustrofobias e tantas outras fobias aí que existem por aí. Medo, quando aquela pavor, aquilo toma conta do seu coração, você precisa vigiar. O Jó, ele declara que ele nunca esteve sossegado. Como pode uma pessoa nunca estar sossegada? Como pode uma pessoa nunca estar descansada, mas sempre em estado de alerta? Isso é muito sério. Mas o que nós aprendemos com a história de Jó? Jó, nós sabemos que o diabo veio contra ele de uma forma avassaladora e destruiu aí a vida de Jó, os filhos de Jó. Nós conhecemos a história. O Senhor lá na frente, o Senhor ele vai restaurar e vai dar o dobro a Jó. Mas ele passa por um período, segundo os estudiosos, um período de 9 meses, que foi o processo que ele passa aí desse sofrimento todo. Mas nós aprendemos o quê? Que o medo é uma porta aberta. O diabo manda o medo, o diabo ele tenta encher o nosso coração de medo, para quê? Para ele poder entrar com várias outras destruições. Porque a Bíblia diz que um abismo chama o outro abismo. Então, quando você perceber que tem um medo tomando seu coração de algum tipo de coisa, você chega diante do Senhor e se posicione em oração e não aceite esse medo, porque isso pode tomar uma proporção muito maior e trazer para você vários prejuízos. Em Jó capítulo 1, versículo de número 5, diz assim: sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim fazia Jó continuamente. Então Jó, ele chegava a oferecer ofertas ao Senhor, holocaustos ao Senhor, se levantava de madrugada, porque ele tinha um receio de que seus filhos haviam pecado e blasfemado contra o Senhor. E a Bíblia diz que ele dizia, isso me chamou muita atenção, o Jó, ele dizia, meus filhos podem ter pecado contra o Senhor, ele dizia isso. Então você vê,
toda pessoa que ela tem medo, ela vai confessar aquele medo. Ela vai confessar o medo dela. Tem muita gente que fala, eu tenho medo de altura, eu tenho medo de água, eu tenho medo de andar de avião, não é assim que muitas pessoas falam? Tem pessoas que dizem que tem medo de tantas outras coisas. Então, o diabo ele quer arrancar uma confissão de medo dos seus lábios. Cuidado, preste bastante atenção. Aquilo que está te amedrontando, se você tem medo de algo, tem uma grande chance de que algo que você teme venha acontecer na sua vida. Então, não deixe o medo prevalecer, não deixe o medo sobressair. Entre em oração, repreenda esse medo, porque esse medo certamente não vem do Senhor. A Bíblia, ela contém, desde o começo até o fim, o Senhor dizendo para nós, não temas. Eu não vou dizer para você que em momento nenhum da vida nós não vamos sentir medo. Não é isso que eu estou dizendo aqui. Eu só estou dizendo que a palavra de Deus nos ensina a resistir o medo pela fé. E o medo é uma fé contrária. O medo é uma fé de que algo ruim vai acontecer. O medo, de certa forma, é aquela pessoa que crê de uma forma negativa. Ela está crendo, não crendo que algo bom vai acontecer, mas ela está crendo que algo ruim está prestes a acontecer. O medo anula a nossa fé. Então nós precisamos entender isso. Se eu estou na fé, se eu estou firmada na palavra, eu não vou confessar medo. Mas se eu estou com medo, isso vai alterar a minha fé e eu não vou conseguir crer na palavra de Deus como eu devo crer. Um caso bem semelhante ao que eu estou dizendo para você foi o que aconteceu com Jairo. Jairo estava com sua filha à beira da morte. Jesus estava caminhando em direção à casa de Jairo e em Marcos, capítulo de número 5, no versículo de número 36, diz assim: estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. Então você vê que Jesus, ele fala para Jairo crer somente e não deixar que o medo viesse alterar a sua fé. Jairo estava confiante que Jesus ia operar um milagre em sua casa. Jesus sabia que Jairo estava na fé. Jesus sabia que Jairo permanecia firme na fé. Mas quando a má notícia chegou, muitas vezes a má notícia vai chegar e com ela também chega o medo. E aí Jesus vira para Jairo e disse, não temas, crê somente. Talvez você tenha recebido aí uma notícia ruim, você tenha recebido uma notícia de um diagnóstico, de uma enfermidade, de uma doença ou de algum familiar, e aí também veio o medo. E a palavra para nós hoje é não temas, não deixe esse espírito de medo tomar conta do seu coração não, continue crendo porque Deus é fiel para fazer mais do que pedimos e do que nós pensamos. A palavra de Deus fala, ela cita para nós o caso de Josué, quando Josué está prestes então a liderar o povo de Israel. Ele está prestes a liderar o povo de Israel, Moisés então já era morto. Deus disse para Josué, não temas, sejas forte, seja corajoso, não te mandei eu? Então Deus estava ali encorajando o seu servo para que ele não deixasse o medo do novo tomar conta. E agora o que vai ser? Como que eu vou liderar? É algo novo, eu nunca fiz isso. Às vezes você tem medo do novo, né? Meu Deus, esse emprego novo que vai ser de mim, nesse lugar novo, nessa cidade nova, eu estou com medo, eu vou ter que mudar para uma nova cidade, o que vai ser? Não temos. Não deixe o medo abater a sua fé, não deixe o medo abater a sua fé. O medo não vem de Deus. O medo, ele causa danos, o medo causa estragos seríssimos, além de abrir portas para a destruição entrar, para outras coisas ruins chegarem. Segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 1, no versículo de número 7, diz, porque Deus não nos deu o espírito de temor, em algumas traduções, o espírito de medo, mas de fortaleza e de amor e de moderação. O espírito que o Senhor nos deu, que é o Espírito Santo, que é o Espírito do Senhor, é um espírito de fortaleza, de amor e de moderação, ou de equilíbrio. É um espírito de fortaleza, é um espírito de ousadia. Confesse sempre a palavra quando o medo bater.
bater a porta, quando vier o pensamento de medo, você vai abrir a sua boca e você vai dizer: Deus não me deu espírito de medo. Eu resisto ao espírito de medo, em nome de Jesus. Seja medo do que for, você não vai aceitar. Isso é o que o nosso Deus nos garante, viver uma vida sossegada e tranquila, livre do temor do mal, sem medo do mal, porque nós estamos seguros no Senhor. Em Deus nós estamos seguros. E tem um versículo que eu gosto muito, e ele já me ajudou muito nas horas que o medo bateu. E aí eu citei esse versículo e o Senhor me deu ali a coragem e a força que eu precisava para enfrentar algumas situações. Está lá no Salmo de número 56, no versículo de número 3, que diz assim: no dia em que eu temer, eu hei de confiar em ti. Quem disse isso foi o Davi. O Davi entendia que a confiança no Senhor era tudo que ele precisava, que ele podia ter. E como nós estamos no mês de janeiro, na fé de Davi, nada melhor do que nós recebermos essa palavra para resistir ao medo. Vai chegar situações em que o medo vai vir, sim. Situações que você não está acostumado a lidar, ou problemas, mas a palavra de Deus, ela vai te ajudar. Ela vai te ajudar a vencer. Você tem que ter ela dentro de você e confessar na sua boca, como está escrito lá em Romanos. A palavra está junto de ti, no teu coração e na tua boca. Nunca se esqueça disso. Então, bateu o medo aí, confesse a palavra de Deus. Mas eu vou orar agora para você que está passando por uma situação difícil e você está com medo do que possa acontecer, com medo de algumas notícias que você recebeu, com medo. Você está com medo, uma situação de medo. Eu quero orar agora. Eu quero repreender esse mal na sua vida, no nome de Jesus. Oremos então. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho diante de Ti para abençoar o Teu povo, para abençoar essa pessoa, meu Deus, que está orando comigo agora. E, meu Deus, essa pessoa tem medo de alguma coisa, seja algo grande ou, meu Deus, algo simples, mas essa pessoa está tomada pelo medo. Meu Deus, muitas pessoas, o medo vem de um trauma que essa pessoa passou, mas no nome de Jesus, nós resistimos esse espírito de medo. Nós ordenamos que esse espírito de medo vá embora, saia dali agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Eu declaro essa pessoa livre, liberta, meu Deus, porque a Tua palavra diz que o Senhor nos deu um espírito de ousadia, o Senhor nos deu um espírito de amor e de moderação, e nós rejeitamos todo espírito de medo, em nome de Jesus. E eu creio na bênção de Deus se estendendo sobre essa vida, sobre essa casa, sobre essa família, sobre essas finanças, sobre essa vida sentimental, para a Tua glória, no nome de Jesus. E amém. Olha, se você chegou até aqui no fim desse vídeo, no fim dessa palavra, você vai digitar aqui embaixo nos comentários: eu resisto o espírito de medo. Exatamente, escreva aí para nós: eu resisto o espírito de medo, no nome de Jesus. Eu vou ficando por aqui, que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.